na época, o coordenador do curso de jornalismo era o João Carlos. É o Cacá. Cacá é meu amigo de infância em Itaperuna, ele é itaperunense, né? Você vê, tem itaperunense para tudo que é lado, né? Aí eu fui lá conversar com o Cacá, nós sentamos, aí ele nos ajudou a montar um fluxo de curso, o projeto formatura, para ele terminar em 1 ano e meio. E aí realmente ele cumpriu, aí para frente ele fez direitinho, não pegou nenhuma optativa, eletiva, nada disso, foi certinho ali e conseguiu terminar. Então, aí o concurso, prestei o concurso, e aí tinha também uma vaga, né? Como no tempo da Patrícia, como no tempo do Rodrigo. E aí passei, aí a decisão, aí agora, largo tudo para lá e venho, vou para Niterói ou não? Não é? Que na época tinha, se eu fosse fazer conta financeira, talvez não compensasse por conta dos vários empregos, porque aqui na universidade, às vezes as pessoas acham que na universidade os professores nadam em dinheiro, né? Não sei de onde que é esse dinheiro todo que às vezes as pessoas vêm da universidade, né? Enfim, então assim, ponderei bem, vi que a minha vida estava bastante estagnada em Campos naquele momento, e aí tomei a decisão de vir, em meados de 2009, vim aí. Aqui eu me especializei, eu encontro lá o início do que eu estava falando aqui no começo. Resumo da ópera, para eu encerrar. Daqui um minutinho para encerrar? Resumo da ópera. Um dia eu tenho um irmão mais novo que eu, dos 6, um deles é astrônomo. Não é astrólogo, é astrônomo. E um dia ele disse para mim o seguinte, que a minha vida era muito atribulada, que estava muito e tal, que ele tinha se formado em astronomia, entrou na Embratel, foi astrônomo a vida inteira na Embratel, teve um emprego só, uma profissão só, um lugar só, né, a vida inteira. E que a minha, Leandro, e que a minha tinha tido assim, muitas idas e vindas, né? E aí pensando assim, isso foi o que eu pensei essa noite, né? E, na verdade eu acho que eu vivi assim, 4 grandes levantes na minha vida, 4 grandes descontinuidades. E todas essas descontinuidades, elas foram preparadas por dentro, né? Por movimentos que eu não percebia, foram sempre detalhes que me levaram à tomada de decisão. Por exemplo, 15 para 16 anos em Itaperuna, o que eu vim fazer em Niterói para estudar? Porque isso não era comum. Um jovem de 15, 16 anos deixar a família, deixar lá em Itaperuna e vir na época era uma distância imensa, não é? Passagem cara, não é? Estudar onde aqui, né? Eu ia fazer o 3º ano pré-vestibular, era a época dos vestibulares unificados, enfim. Estudar onde, morar onde, tudo muito caro, pai, mãe, professor, como é que eu vou conseguir isso, né? Aí qual foi o detalhe que fez a diferença? Uma bela manhã, nós estamos em casa assim, minha mãe chama eu e meu irmão, a mãe e o pai chamam meu irmão, porque tinha uma visita em casa. E aí tinha uma senhora que morava em Laje do Muriaé e que tinha ido nos visitar. Aí a senhora pediu que nos chamasse, eu e meu irmão. Aí nós fomos chamados na sala. Aí na sala, ela se apresentou, chamava Marieta, tia Marieta. Tia Marieta era prima do professor Renato Garcia. O professor Renato Garcia foi um autor de um livro de química muito famoso nos anos 60 e 70. E por acaso o Renato Garcia era dono aqui em Niterói do Instituto Gay-Lussac. A tia Marieta, que eu não conhecia, meu irmão não conhecia, e meu pai e minha mãe também não conhecia, ouvindo tia Marieta, ela disse o seguinte, que ela nos observava há muito tempo, e que ela sabia que a gente era muito estudiosos, todos dois, e por isso ela estava ali para oferecer 2 bolsas de estudo no Gay-Lussac. Se você me perguntar onde mora a tia Marieta, se ela está aqui, eu não conhecia antes, continuei não conhecendo. Sabe essas historinhas de fadas, assim, que aparece uma fada na sua vida, faz um acontecimento, depois sai de cena. Então, assim, aquela visita da tia Marieta lá naquele dia, possibilitou que eu e meu irmão viesse para Niterói. Né? O segundo detalhe foi encontrar o Ricardo Lima ali no 53 e ele dizer, Dadinho, estou deixando 2 matérias lá na Faculdade de Filosofia, quer ir lá para o meu lugar? Opa, um detalhe, quero.
tomei providência, fui para Itaperuna. Terceiro detalhe, a colega, minha ex-aluna e colega professora, que fala assim, aqui, o Ilmar está organizando um curso de especialização no campo, vamos. Outra descontinuidade na minha vida. E por último, o tal do e-mailzinho do Fernando, que chegou, bateu na minha caixa de mensagem, pum, e aí eu dei atenção ao e-mail e voltei para Niterói. Então são 4 grandes descontinuidades que, se eu não fosse dar atenção aos detalhes, eu não teria, enfim, vivido essas experiências, né? Talvez, quem sabe, tivesse continuado Itaperuna, tivesse lá até hoje, tivesse, não sei, entrado num banco, porque naquela época, emprego promissor em cidade pequena do interior era ser bancário, né? Se fosse no Banco do Brasil, então, era uma maravilha, mas se não fosse, tinha os bancos privados e tal, que na época ainda não tinha caixa eletrônica, nada disso. Desculpa ter contado essa história tão longa. Mas 5 minutinhos. O que é ser professor hoje e poeta? Ser professor, eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não tenho a menor dúvida de que eu começo tudo outra vez, né? Eu, semana passada, meus amigos do Prof. História, agradeço publicamente aqui, porque nós reeditamos um grupo do Zap, né? E eu recebi um abraço dos meus amigos do Prof. História, porque na semana passada, no dia 2 de julho, eu completei 45 anos de sala de aula. Ainda bem que eu comecei novo, porque senão eu estaria muito velho. Já pensou se eu tivesse que esperar a formatura para só começar a dar aula depois? Nossa, eu estava acabado, né? Mas enfim, mas eu não tenho a menor dúvida, que eu começaria outra vez na profissão, na escola. Eu escuto diariamente nas turminhas de PBE, diariamente, depoimentos, né, que são depoimentos que trazem um pouco do retrato do que estão vendo na escola, né? Alguns depoimentos muito marcados pelo impacto de chegar à escola e às vezes assim, não dispor ainda nem de um amadurecimento de reflexão para poder se deparar com o que está vendo e pensar um pouquinho, né? Pensar uma segunda vez, né, sobre aquilo. Então a gente observa às vezes em sala depoimentos que são muito a primeira impressão, e a primeira impressão ela às vezes é muito cruel com a escola. Se pensar uma segunda vez, talvez tenha a oportunidade de reconsiderar algumas coisas, né? Enfim, então eu tenho não estou mais no dia a dia da escola de educação básica, onde eu estive durante mais de 30 anos. Na escola pública eu fiquei durante 25 anos, né? Tive que deixar em 99, quando eu fui para aquele trabalho lá em Campos. Mas assim, é onde eu me identifico, é a profissão que dá sentido à minha vida, é de dentro dessa profissão que eu criei meus filhos. Hoje eles estão aí já vivendo a vida, né? Mas eu não sei se eu consigo isso, mas eu tento assim, a cada dia que eu entro na sala de aula, hoje de manhã, entre as 9 da manhã, por exemplo, eu tento entrar ainda com entusiasmo. Ainda não, com entusiasmo. Posso já não expressar esse entusiasmo, porque essa barba branca, o cabelo quando começa a ficar meio espetado e tal, não é? Já diminui um pouquinho o entusiasmo, mas com certeza assim, é a profissão que dá sentido à minha vida. Escapuliu do poeta, estou só de olho. A poesia, o meu envolvimento com a literatura vem desde sempre, né? Eu me emocionei muito numa banca que o Guilherme me convidou aqui, de um orientando dela aí da Ismênia, porque vivi muito naquela situação. Quando eu era garoto lá em Itaperuna, antes de vir para cá, 14, 15, 16 anos, né? A gente era apaixonado por música, né? Então, quando eu vim para cá, eu já conhecia muito de música estrangeira, música nacional. Eu era muito envolvido com música, né? Então, assim, e por conta desse envolvimento com música, meu irmão tocava violão, eu já escrevia alguma coisa de poesia e tal,
né? Então, assim, desde aquela época que a literatura nunca me abandonou. Eu escrevo poesia, eu diria que diariamente. Eu tenho um trabalho de escrever poesia. Todos os dias eu escrevo alguma coisa. Claro que eu não publico, claro que eu não compartilho às vezes uma coisinha aqui, outra ali, não é? Mas assim, de tempos em tempos eu paro em casa e organizo assim, pequenos livros, não é? Alguns maiores, outros menores, alguns mais encorpados, outros folhetos, né? Seguramente eu já tenho um pouquinho mais de 20 livros organizados assim. Publicar, eu publiquei o primeiro em 92, porque o Sindicato de Escritores do Rio de Janeiro organizou um concurso nacional de poesia e eu tirei primeiro lugar por acaso. Era um concurso em homenagem ao Afonso Romano de Santana, que aliás está muito velhinho já, né? Enfim, e aí o prêmio por esse concurso foi entregue pelas mãos do Afonso Romano na época e foi a publicação do livro. Então, o Inventário de Tudo, o meu primeiro livro de poesia, foi publicado em 92. Depois eu publiquei Sortilégio Antigo Desenho para a Viagem, que é um de 2000, né? E depois pequenos folhetos, assim, mas é um trabalho de todo dia. E principalmente o trabalho de leitura. Eu estou sempre lendo a poesia ou o romance, né? Enfim, e leituras mais variadas, desde agora eu tenho lido, já li quase todos que lançaram no Brasil, desse japonesinho anglo-nipônico, né, que ganhou o Nobel de 2017, que é o Ishiguro, Kazuo Ishiguro. Agora eu comprei o último dele que eu não tinha lido, já li 5 e tem 6 lançados no Brasil, comprei o último para ler. Enfim, eu leio todo dia. Então o meu final do dia, depois que eu acabei de fazer tudo e tal, tomo uma cervejinha pequenininha de ferro, né? E aí apanho um livro de literatura. Eu tenho dentro de casa uma cadeirinha assim, né? Eu tenho uma cadeirinha dessa de praia, mas que eu não levo para a praia. É para leitura, porque eu sento na cadeirinha, estico as pernas assim, e é a minha hora do meu encontro de literatura para encerrar o dia. E aí a leitura é com a leitura que eu encerro o meu dia. Às vezes, eu sento do lado e fico com o celular, porque uma vez eu estava